Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Comunhão com o Alto, capítulo 6, parte 5. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu às invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos. Antes desceu, misericordioso, eterno como sempre, não apenas até o santuário e a lino, onde só eles penetram, mas também a humilde jossa, em que se efetuou o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados, arrastando-se penosamente pelos cardos das provações para aprendizados redentores. Atesta-o a torrente de luz sideral que a santificou, é que a certeza da presença de Jesus nas reuniões engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Como só ia acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a autorreforma moral e mental, naquela noite foi memorável. Para todos de minha sinistra falange foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo o que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno, as parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inovidáveis, mais uma vez enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente pela primeira vez no íntimo de cada um de nós outros o divino convite para a redenção, pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido, em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, haviam muito mais do que isso. Para este, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, a vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras nas quais se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores em ação produziam e intensificavam as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas, em que as imagens mentais se retrataram, da coordenação e estabilidade das sequências, etc. A palavra, assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas e votados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva de que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações, na faixa flamejante que do alto descia iluminando a mesa e o recinto,
Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordaram seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores. Além, ouvíamos tal como o texto evangélico descrevia: bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário, aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e os leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, como aos próprios crentes de sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam-lhe comoverem a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis acessões que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos tinham desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas haviam transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois que é dele o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma sua cruz e segue-me. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venham salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas, frêmito de emoções desconhecidas acendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelo interesse do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo
os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía ternamente com entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que, pela primeira vez desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brado angustioso de suprema desesperação feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfalecimento do envoltório carnal sob as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigiram o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que exasperavam. Arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Enlouqueci de sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré. A mim também, por piedade. A um sinal de Alceste de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada, de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho, quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena então atingiu a culminância mais patética e ao mesmo tempo mais sublime que imaginar se possa.